O capítulo começa com o Prota ordenando aos seus guerreiros esqueletos que lancem os corpos das criaturas para cima dos monstros da Espada do Abismo. Os monstros da Espada do Abismo começam a picotar os corpos lançados, enquanto o Prota diz, eu não posso perder esses corpos. O Prota usa seus magos esqueletos para fazerem ataques elementais. Os monstros da Espada do Abismo, com uma ótima agilidade, começam a desviar de todos os ataques elementais. O Prota, achando esses monstros amostradinhos, fala, eu gosto assim, se ao menos eu pudesse impedir o voo com uma habilidade. Agora, nenhum de nós pode avançar. Os monstros voando em alta velocidade dizem, suba rápido. Aquele humano não pode fazer nada. O Prota, vendo-os voando, fala, eles voaram daquela direção até aqui. Questionando, o Prota diz, tem algo naquela direção. Indo atrás das criaturas, o Prota invoca seu exército e diz, eu vou dar uma olhada, talvez eu consiga encontrar o covil do demônio lá. De repente, vários ataques começam a cair no meio dos seus esqueletos. Os monstros da Espada do Abismo começam a questionar, dizendo, será que ele é mesmo humano? Ele parece mais um chefe de nível super difícil. Nossos ataques são muito fracos? Por que não conseguimos causar dano nenhum nele? Quando foi que surgiu uma profissão tão aterrorizante entre os humanos? Está sendo mais difícil do que enfrentar os Cavaleiros da Terra nas lendas. Eles, vendo que seus ataques não contiveram o avanço do Prota, dizem, ele continua indo naquela direção. Isso está péssimo, vamos persegui-lo. Algum tempo depois, é mostrado Prota passando por uma floresta densa. De repente, algo chama a atenção do Prota, o deixando surpreso. O Prota, vendo um castelo, comenta, agora entendi, existe uma cidade no abismo também. Já sinto a presença dos monstros. Animado, o Prota invoca mais guerreiros esqueletos, dizendo, cerquem a cidade. Os monstros da Espada do Abismo, vendo o Prota se aproximando, questionam, ele enlouqueceu? Como ousa fazer isso? Jamais um humano se atreveu a atacar uma cidade do abismo. Nem os dragões, quando estavam no seu pico, fizeram algo assim. Nós precisamos pará-lo. Mas como? Um guarda do abismo, guardando a entrada, se pergunta, o que é aquilo? A barreira que cobre a cidade é destruída facilmente. Voltando um pouco no tempo, é mostrado quando o Prota chega na barreira e diz, existe uma barreira. Rápido! Me lancem para o outro lado. Seus guerreiros esqueletos fazem um trampolim, juntando duas espadas. O Prota, usando a espada, junto com a força dos seus guerreiros esqueletos, é lançado com toda a força para cima da barreira. O Prota, ainda em voo, avista a extensão completa da barreira. As criaturas do abismo, em choque, comentam, isso é um grande problema. O invocador já entrou, não há mais razão para bloquear suas invocações. Dentro da barreira, o Prota retorna seus esqueletos para o espaço de invocação. Invoca seu exército novamente dentro da barreira. O monstro da espada, com a síndrome do Culempisca, diz, já era, acabou, não tem mais jeito, é o fim. O Prota, como um verdadeiro general na linha de frente, com seu exército atrás, diz, venham para fora. Um tempo depois, é mostrado a muralha sendo destruída. Os guerreiros esqueletos do Prota passam pela abertura. Enquanto o Prota e seu exército avançam, vão eliminando todas as criaturas do abismo. O Prota, com a cara da morte, fala, há mais cadáveres frescos. Usando os cadáveres como combustível, ele ativa sua habilidade Explosão de Cadáver. Em uma imagem épica, o Prota caminha tranquilo, coçando a bilola. O monstro do abismo, aceitando a derrota, começa a dizer, acabou. Está terminando. O Prota adentra a cidade sem qualquer resistência. O Prota, chegando na estrutura principal, comenta, ainda me recordo da cena em que os monstros invadiram a cidade durante a competição dos profissionais. Antigamente, os monstros do abismo atacavam os humanos e dizimavam cidades inteiras. Agora, chegou a minha vez. O Prota, cerrando o punho furioso, fala, ninguém será poupado. O Prota,
vendo uma formação, questiona: aquilo é uma formação de teletransporte da cidade abissal? Ela deve ser usada pelos monstros para se moverem para outras cidades? O Prota, pensando, questiona: será que consigo usar isso para teletransportar para outras cidades demoníacas? O Prota, tendo uma ideia, regala os olhos e diz: é isso. O Prota ordena a seu guerreiro esqueleto pegar um monstro da espada quase morto e arrastá-lo até a plataforma. Em cima da plataforma, o Prota fala: eu sou humano, embora eu tenha um núcleo de monstro para falsificar minha aura, definitivamente não serei capaz de usar a formação de teleportação do abismo. Só posso usar um monstro para ativar a formação de teleportação. Um portal se abre na frente do Prota. Nosso Prota, entrando no portal, diz: eu me pergunto para onde vou ser teleportado. Vou escolher aleatoriamente um nome que pareça com uma cidade. Enquanto o Prota é teleportado, as criaturas do abismo, preocupadas, questionam: ah não! Ele se teleportou. Para qual cidade ele foi? Os monstros da espada, indo atrás do Prota, dizem: depreca, reporte ao Senhor Rei Monstro do Abismo rapidamente. Não podemos deixar ele continuar a correr solto. Enquanto isso, o Prota chegou na outra cidade, dizendo: parece que tomei a decisão certa. O Prota, usando sua habilidade defensiva armadura óssea e invocando seus esqueletos, fala: nesse caso, apareçam, meu exército. Uma criatura do abismo, vendo os esqueletos do Prota, questiona: o que está acontecendo? De onde vieram esses esqueletos? A barreira da cidade, assim como a outra, começa a rachar. O Prota, olhando para a barreira enquanto ela quebra, diz: sinto como se fosse fechar a porta e bater no cachorro. Vemos os esqueletos do Prota correndo em todas as direções. Por onde os esqueletos passavam, um rastro de morte ia ficando pelo caminho. As criaturas do abismo, correndo por suas vidas, gritavam: inimigos! Eles estão invadindo! As criaturas do abismo, avistando o Prota, começavam a questionar: é a raça humana? Como é possível que humanos tenham entrado no abismo? Os monstros do abismo, que podiam voar, enquanto fugiam, diziam: rápido! Informe ao Rei Demônio o mais rápido possível. Sem perceber que o Prota tinha lançado um presente para eles. Uma enorme explosão acontece, iluminando todo o céu. A cidade do abismo está ficando em ruínas. Os monstros do abismo, em choque com todo o estrago que o Prota está fazendo, começam a gritar: corra! Fujam! O Prota, que está sem misericórdia, usa sua habilidade Maldição da Lentidão, prendendo todos que cogitavam em fugir. Com os monstros presos, o Prota ordena a seus guerreiros esqueletos para fatiar e passar. Nosso Prota, com um olhar assassino, fala: se não acabarmos com eles hoje, seremos nós, humanos, que vamos sofrer no futuro. Se for matar, mate sem deixar vestígios. É mostrado a cidade queimando. Enquanto isso, na cidade do Rei do Abismo, que é governada diretamente pelo Rei do Abismo, é mostrado o Rei do Abismo dizendo: que ousadia! Existem pessoas que massacram a cidade no mundo do abismo. Passe minhas ordens. Enquanto isso, o guerreiro esqueleto do Prota está arrastando corpos de criaturas do abismo. Enquanto o Prota fala: está na hora de ir para a próxima cidade. É mostrado os guerreiros esqueletos do Prota demolindo a cidade assim que chegam nela. O Prota, vendo as criaturas do abismo avançando rapidamente, diz: como esperado, existe um monstro de alto nível aqui. Com um olhar assassino, o Prota diz: porém, dentro da barreira, você não tem onde se esconder. O Prota lança vários corpos para cima dos monstros do abismo, usando sua habilidade Explosão de Cadáver. Uma enorme explosão acontece bem no meio da cidade. O Prota, vendo a queda da cidade, questiona, dizendo: quando os demônios do abismo invadiram o mundo humano no passado, será que pensaram que um dia chegaria esse momento? Eita porra, os autores da obra estão com a corda toda hoje, passando 2 níveis do nosso Prota. Agora ele está no nível 39. Após destruir outra cidade, o Prota sobe na plataforma de teletransporte novamente. Escolhendo o portal,
o Prota questiona: a localização da transmissão foi alterada? Parece que os monstros do abismo já reagiram. O Prota pega uma pedra de teletransporte abissal e comenta: parece que eles prepararam uma armadilha, esperando que eu vá até lá. Então, vou testar até que ponto a água nesse abismo vai. Mesmo sendo um lugar perigoso, eu vou lá tentar a sorte. O Prota, junto de seus esqueletos, teletransporta para outra cidade. O Prota é enviado para o castelo do Rei Monstro do Abismo. O Prota é recebido com um poderoso soco que quebra sua armadura óssea. O Prota é lançado longe, quebrando todas as paredes que estão em seu caminho. Sua habilidade passiva é ativada, transferência de dano em corrente. O Prota, usando a habilidade Armadura Óssea, diz: vou ter que invocar todo o meu exército de mortos-vivos. O general morto-vivo é invocado, usando sua habilidade Cura da Legião, curando todos os seus esqueletos. De repente, o Prota olha para cima assustado. Uma boca podre mostrada, dizendo: ué? Ele realmente aguentou um soco meu. O Prota, minúsculo diante de um minotauro de asas, pensa: rei dos touros selvagens com 4 asas. O Prota, sério, continua pensando para si: não imaginei que fosse o próprio senhor demoníaco vindo pessoalmente. Não, espera. Se fosse o senhor demoníaco aqui, eu já teria morrido. É uma cópia. O senhor demoníaco, com seu exército, começa a dizer: humanos. Qual é o seu nome? Com apenas nível 39, como pode habitar uma cidade? E ainda consegue resistir a um soco do meu rei e não morrer? Quem é você afinal? Por que esconder seu nível? O Prota, com uma cara de psicopata, fala: já que é apenas uma cópia, ainda não é sem chances. E, além disso, os demônios ao redor são suficientes, talvez eu possa tentar lutar. O Prota, usando sua habilidade Runa Primordial, fortalece todas as suas habilidades e invocações. A cópia do Rei do Abismo avança contra ele, dizendo: ainda tem coragem de se mover na minha frente? Quero ver como vai resistir ao meu golpe. Enquanto avança, o Prota lança vários corpos na direção dele. Estendendo a mão, o Prota usa sua habilidade Explosão de Cadáver, dizendo: exploda. Uma grande explosão cobre toda a cópia do Rei do Abismo. É mostrado que alguns dos esqueletos do Prota estão destruídos. O Prota, no chão, limpa sua ferida, enquanto o Rei do Abismo, sem acreditar, diz: o quê? Ele não morreu ainda? O Prota, usando a habilidade do seu general morto-vivo Cura da Legião, diz: você quer me matar? Ainda não tem capacidade para isso. O capítulo começa com um exército de esqueletos do Prota avançando contra as criaturas do abismo. Tufão, furioso com o massacre do seu povo, grita: como se atreve a me subestimar? Uma aura sinistra começa a preencher o ar, fazendo tudo ao redor ser tomado por sua energia maligna. O Boi Tufão começa a usar um selo de invocação de grande escala. Nosso Prota, usando a habilidade nova a Bênção da Luz, que por 30 minutos, deixa o Prota imune a todos os efeitos negativos. Tempo de recarga, 12 horas. Enquanto diz: agora, não preciso mais temer as habilidades do selo de invocação, a Bênção da Luz envolve o Prota, protegendo-o de todos os efeitos negativos que vinham sobre ele. O Prota estende a mão, envolto em sua armadura óssea e na Bênção da Luz, usando sua habilidade Explosão de Cadáver. Tufão, avançando, vê a onda de explosão que vem a seu encontro, destruindo tudo no seu caminho. Furioso, Tufão, com veias saltando do seu rosto e olhos assassinos, questiona: isso é impossível. Como o selo de invocação não funciona? Qual é o seu verdadeiro nível? Você com certeza não é só nível 39. Tufão, furioso, avança contra o Prota em alta velocidade, gritando: vou te matar, desgraçado. O Prota, com um sorriso animado, invoca seus guerreiros esqueletos, ordenando: soldados, recolham os corpos, enquanto diz: eu estava com medo de que esse monstro não descesse. É mostrado os guerreiros esqueletos trazendo vários corpos espalhados pelo campo de batalha. Enquanto Tufão avança,
os guerreiros esqueletos do Prota lançam vários corpos na direção de Tufão. Tufão, imitando o Luffy de One Piece, fazendo uma metralhadora de socos, diz: engula o meu punho. Os socos acertam o Prota, que tem sua armadura óssea destruída no primeiro soco, e os outros socos acertam precisamente o Prota. A habilidade passiva do Prota, transferência de dano, é ativada, distribuindo todo o dano entre suas invocações. O general morto-vivo estende sua massa, usando a habilidade Cura da Legião, restaurando todo o dano que seus esqueletos estão sofrendo. O Prota, enquanto é lançado longe pelos vários socos, estende a mão, usando sua habilidade Explosão de Cadáver, enquanto diz: agora é a minha vez. A explosão dos cadáveres atinge Tufão bem na cara. Após a fumaça dissipar, é mostrado Tufão todo descabelado, com um olhar sanguinário, olhando para o Prota, atacando-o com um soco poderoso. Tufão diz: morra! O Prota, apanhando como nunca, começa a levar vários socos. Galera, o Prota tá apanhando que não apanhou a obra toda. O Prota, cuspindo sangue, com a cara toda arrebentada, diz: acabou Jéssica. Nosso Prota, sério, encarando Tufão, diz: só isso para um rei do abismo? Você esqueceu de comer. Tufão, ainda mais irritado, avança desferindo outro golpe, dizendo: morra, sua criatura imunda. O soco do Tufão foi tão forte que afunda o Prota no chão. Tufão, notando que mais corpos estão sendo lançados, olha preocupado. Novamente, ele é atingido pela explosão de cadáver. O Tufão, com a cara toda lanhada e incrédulo, fala: não acredito que não consiga te matar. Usando toda a sua força em um poderoso golpe, ele avança novamente contra o Prota, que, todo surrado no chão, estende a mão, usando a habilidade Explosão de Cadáver, dizendo: foi tudo graças a você que consegui tantos monstros de alto nível. Não deve ser nada bom se ferir com os corpos da sua própria raça, né? Uma grande, mega, hiperexplosão acontece na frente do Tufão. Tufão, em seu último suspiro, fala: eu tenho que te matar. Nosso Prota se levanta, todo surrado, pensando: ufa! Consegui finalmente destruir o clone do Rei Touro Selvagem de 4 asas em pedaços. De repente, algo deixa o nosso Prota preocupado. Uma grande onda de poder vem se aproximando rapidamente, fazendo nosso Prota levantar e dizer: o Rei do Abismo, em sua forma principal, está chegando. O Prota, envolto em uma aura verde, começa a usar sua habilidade Estrela Venenosa, enquanto fala: antes do Rei do Abismo chegar, vou me permitir ser um pouco mais ganancioso. O Prota, expandindo a área venenosa, pensa: ao usar a Estrela Venenosa enquanto as tropas melhoradas estão em efeito, o poder certamente será grande. O gás venenoso se espalha por toda a cidade, e é mostrado várias criaturas do abismo sucumbindo diante do gás venenoso. O Tufão verdadeiro chega, com sua aura assustadora, olhando para a cidade toda coberta de veneno. Ele vê seus subordinados mortos em cada canto da cidade. Tufão, enfurecido, soltando todo o seu poder, avança para cima do Prota usando a habilidade investida do Búfalo Selvagem, enquanto grita furioso: eu preciso que você morra. O Prota, pegando a pedra de teletransporte, fala: não sou tão estúpido a ponto de lutar contra o verdadeiro Rei do Abismo. Antes de Tufão se aproximar, o Prota começa a ser teleportado. O ataque do Tufão acerta a área onde o Prota estava, causando uma grande destruição. Se pegasse no Prota, certamente ele iria de base. Alguns segundos depois, o Prota aparece na Praça dos Velhos, onde o Deus Bei, junto do Sr. Men, estão tendo aquele dedinho de prosa enquanto tomam um delicioso chá. O Sr. Men, sentindo a aura do Prota, diz: o jovem Lin voltou. De repente, a energia que antes era colorida muda para um tom sombrio de roxo e preto, enchendo toda a praça. O Prota, parecendo que passou pelo Vale da Sombra da Morte, volta todo lascado, parecendo até possuído, fazendo o Sr. Men questionar em seus pensamentos: o que esse jovem fez, exatamente? Por que ele tem uma aura de assassinato tão assustadora? Galera, que episódio épico! Agora ninguém pode falar que o Prota é apelão, ele apanhou igual mulher de malandro. Sabemos que ele é forte,
mas existem buracos mais fundos ainda, onde o prota não pode entrar. E os desgraçados dos autores só deram um capítulo para nos deixar apreensivos, querendo saber se o prota é realmente o prota ou se é o tufão que está tentando roubar seu corpo. O prota, após chegar na Praça dos Velhos, veio com uma aura assassina terrível. Ele se curva, dizendo: Mestre, Senhor Men, retornei. O Deus Bai, impressionado com a aura assassina do prota, questiona: O que exatamente você fez no abismo? O prota começa a contar que desceu o sarrafo em geral, entrou na DG da Luz, destruiu cidades inteiras, inclusive uma cópia do Rei do Abismo. O Sr. Men, impressionado, questiona: Você realmente derrotou o clone do Rei Touro Selvagem de 4 asas? O prota explica: Com a ajuda da runa primordial, minha nova habilidade despertada e um mar de corpos demoníacos, acabei com o clone dele. Mas isso só aconteceu porque ele escolheu lutar comigo diretamente. Se ele tivesse optado por táticas de bate e corre ou fugido, eu não teria conseguido fazer nada. O Deus Bai, em choque com o feito do prota, começa a falar: Esse sujeito é teimoso como um touro, só pensa em lutar sem medir as consequências. Ainda assim, o que você fez é simplesmente insano. O Sr. Men suspira e diz: Isso mesmo. Você entrou para a história. Até agora, eram os demônios que devastavam as cidades humanas, mas desta vez foi diferente. O Sr. Men, olhando para o prota, fala: Sua aura assassina está forte demais, e isso não é bom. Isso pode afetar muito sua mente. Você está no nível 39 agora. Nesse estado, não deveria desafiar masmorras, subir de nível e muito menos passar pela segunda mudança de classe. O Deus Bai fala para o prota: Vá ler alguns livros para se acalmar e descanse por alguns dias. Não faça nada, apenas descanse e esvazie a mente. Vou te procurar daqui a 2 dias. O prota se curva e responde: Está bem, então este estudante deixará o local primeiro. Algum tempo depois, o Deus Bai, preocupado, comenta: Velho Men, você realmente quer que eu vá procurar aquele cara? O Sr. Men responde, questionando: Por quê? Você não está disposto a deixar de lado um pouco desse orgulho por causa do jovem Lin? O Deus Bai, fazendo uma cara séria, diz: Você está me subestimando demais. Algum tempo depois, é mostrado o prota caminhando no meio do Instituto Gênesis, deixando os figurantes assustados com sua aura assassina. O prota anda, exalando essa aura assassina, enquanto os figurantes comentam: Aquele é o prota. Sim. O que ele fez? Por que a aura assassina é tão amedrontadora? Outro figurante comenta: Sim, eu realmente não ouso olhar para ele. Algum tempo depois, é mostrado o prota lendo um livro enquanto pensa para si mesmo. Ler livros realmente pode acalmar o coração e a alma. Mas o prota, olhando para sua aura, pensa: Não consigo eliminar totalmente minha intenção de matar desde a raiz. O prota, com um olhar assassino, pensa: Acabar com todos. Acabar com todos os demônios. Ele balança a cabeça para eliminar os pensamentos assassinos de sua mente. O prota passou 3 dias lendo na biblioteca do Instituto Gênesis. Então, o Deus Bai liga para ele, dizendo: Venha aqui. É mostrado o prota sendo teleportado pelo Deus Bai, que diz: Vamos lá, eu te levarei a um lugar. O local para onde o Deus Bai está levando o prota é revelado, a Terra de Sangue. Chegando lá, o instinto assassino do prota é amplificado, fazendo com que ele fique com uma expressão assustadora. Enquanto isso, o Deus Bai observa com um olhar preocupado. Para acalmá-lo, o Deus Bai toca em seu ombro e pergunta: Você sabe onde é este lugar? Ele então explica: Este local não pertence aos territórios dos humanos, do abismo ou dos dragões. É como o campo de batalha Yuan e os julgamentos eternos, um espaço independente. Ele é chamado de Terra de Sangue. O prota, curioso, questiona: Mestre, este lugar pode eliminar a aura assassina do meu corpo? O Deus Bai, com um sorriso confiante, responde:
Sim, mas tem uma criatura velha, sedenta de sangue e irritante morando aqui. De repente, uma voz ecoa. Vai se ferrar. Bai Yuan, você é o irritante. O deus Bai fica surpreso. Uma enorme espada é conjurada acima da cabeça do prota e do deus Bai. Bai Yuan, emanando seu poder, grita. Velho monstro, se você se atrever a machucar meu discípulo, vou estilhaçar seus ossos. O deus Bai salta contra a lâmina gigante, criando um punho de energia para combater a espada. O prota é atingido pela pressão dos ataques colidindo, destruindo sua habilidade defensiva, armadura óssea. O prota, impressionado, pensa. Isso, as ondas de choque já estão no mesmo nível da força da cópia do búfalo selvagem de 4 asas. A espada se move novamente, querendo cortar tudo em seu caminho. O deus Bai, com sangue nos olhos, avança contra o ataque, gritando. Velho cretino, você está lascado. Por acaso, você ficou louco? Ele contra-ataca novamente, criando um punho cerrado de energia. Enquanto isso, o prota, observando os ataques colidindo, pensa para si mesmo. Isso é uma potência de nível Deus. O deus Bai dá outro soco, repelindo a espada. A lâmina volta a atacar, fazendo movimentos giratórios, e então é revelado que há uma criatura invisível segurando a espada. A criatura executa um ataque devastador. Nosso prota começa a perder o controle, permitindo que sua aura assassina tome forma. O deus Bai, irritado e preocupado com o estado do prota, comenta furioso. Você, lunático. Eu não devia ter vindo procurar você. Desgraçado. O prota, totalmente fora de controle, começa a dizer. Matar. Não importa se ele é um expert de nível Deus, enquanto for meu inimigo, eu vou matar. Usando sua aura primordial, o prota invoca seus guerreiros esqueletos e avança contra o inimigo. Seu olhar sanguinário se fixa no adversário, que está voando acima dele. É revelado que o inimigo é um samurai, que, com um sorriso irônico, diz. Para o moleque de nível 39, suas palavras são bem ameaçadoras. O prota, ainda fora de controle, ativa a habilidade Maldição da Lentidão, fazendo várias correntes surgirem e avançarem contra o samurai. Mas o samurai, com um sorriso debochado, murmura. Uma maldição? Sacando sua espada, ele quebra a maldição facilmente. O prota, aproveitando a brecha, usa a chama da alma. As chamas acertam o samurai, que começa a gritar de dor. Ele cai no chão com a cabeça em chamas, e então, em meio ao sofrimento, pensa. Tão doloroso! Isso é um ataque direcionado à alma? Mas o prota não para de atacar, surpreendendo o samurai, que se questiona. Ele também tem ataques venenosos? Antes que perceba, o prota comanda seus magos esqueletos para lançar ataques elementais. Vendo os feitiços vindo em sua direção, o samurai saca sua espada e usa uma habilidade que bloqueia todos os ataques do prota, enquanto comenta. Bom garoto, você é impressionante. O deus Bai, percebendo que o prota perdeu a sanidade, toca em seu ombro. Instantaneamente, o prota recupera a consciência e, preocupado, olha para o deus Bai. Mestre! O deus Bai ri e diz. Guarde seus esqueletos. Então, é mostrado que o samurai estava completamente cercado pelos guerreiros esqueletos do prota. O deus Bai grita para o samurai. Velho monstro, você já lutou o suficiente. Venha! Mas o samurai, com um olhar assassino, avança em alta velocidade contra o prota e o deus Bai. No entanto, ele logo recupera a razão e interrompe sua investida, removendo todo o veneno de seu corpo. Impressionado, ele questiona. Esse é o seu aluno? O deus Bai, orgulhoso, responde. O que você acha dele? Meu discípulo não é ruim, certo? O samurai olha para o prota e diz. Não é ruim. Dando uma risada, ele continua. Um simples nível 39 ousa atacar um especialista de nível Deus. Acho que ele nem sabe como se escreve morte. O deus Bai o repreende. Que bobagem é essa que você está dizendo?
Não é como se você não pudesse ver o que está acontecendo. Então, apontando para o samurai, o deus Bai o apresenta. Esse cara se chama Yan Quanxin. Sua profissão é guerreiro divino, nível 95. O prota, ao ouvir esse nome, sente um choque. Yan Quanxin. Ele rapidamente se lembra. Eu li sobre ele nos livros. Ele está no mesmo nível que o mestre Bai Shen. Ele já enfrentou 3 reis demônios sozinho. Matou um e deixou os outros 2 gravemente feridos. Não esperava que ele estivesse aqui. O prota, se curvando, diz, Este Júnior cumprimenta o Sênior Yan. O samurai, olhando para o deus Bai, questiona, por que você trouxe seu discípulo aqui? O deus Bai explica, dizendo, não percebe? Esse rapaz matou muitos demônios e agora está sendo corrompido pela aura de matança. Então, vim pedir sua ajuda. Surpreso, o samurai grita, não é só um item? Não faz sentido só ficar guardando ele. O deus Bai, rindo, fala, você está interessado no meu tesouro? Acho que está sonhando acordado. Além disso, seu júnior está enfrentando dificuldades. Não deveria um sênior como você agir com justiça. O samurai, olhando friamente, diz, eu ainda poderia negociar se ele fosse discípulo de outra pessoa, mas como ele é seu, esqueça. O deus Bai, surpreso, fala, você está passando dos limites. O jovem Lin é o maior gênio entre os mais novos. Não quer saber como ele adquiriu essa aura de matança. O samurai, dando tchau para o deus Bai, diz, o que isso tem a ver comigo? Enquanto pensa para si, este jovem. Como o nível 39 obteve uma aura de matança tão massiva? Essa aura de matança excede muito o nível dele. Antes do samurai desaparecer na terra sangrenta, o deus Bai fala, este rapaz entrou sozinho no mundo do abismo e massacrou 3 cidades demoníacas. E ele chegou a matar o clone de um rei demônio. Ouvindo isso, o samurai para, impressionado, pensando para si, o quê? Incrédulo, ele se vira e questiona, você está falando sério? Massacrou 3 cidades no abismo e matou um clone de um rei demônio? O prota, com essa aparência bizarra, fala, sim. Eu matei o clone do rei touro selvagem de 4 asas, e antes que o corpo principal dele chegasse, eu lancei a habilidade venenosa, Anel Estrela do Veneno sobre toda a cidade real dos demônios. Chocado, o samurai começa a pensar para si, Anel Estrela do Veneno? É a habilidade de veneno que ele usou em mim agora? Esse poder! Até um demônio de nível 60 teria dificuldades para suportá-lo. Não parece que ele está mentindo. O samurai, encarando o prota, continua pensando, este jovem. Ele não pode mais ser chamado de gênio. Ele é basicamente um monstro. Eu definitivamente não seria capaz de fazer tudo isso no nível 39. Tenho que admitir, esse jovem é ainda mais impressionante do que eu e Bai Yun. O deus Bai, vendo que chamou a atenção do samurai, dá uma risadinha orgulhosa e o questiona. E aí, esse jovem está qualificado para você usar esse item. O samurai, rindo, concorda, tudo bem, mas eu tenho uma condição. O deus Bai fala, eu concordaria com 10 condições, quanto mais uma. O samurai, apontando o dedo para o prota, diz, minha condição é que ele se torne meu discípulo. O deus Bai, tocando no ombro do prota, fala, sem problema. O prota, surpreso com a resposta do deus Bai, pergunta, é sério? O samurai, chocado, questiona, hã? Você escutou corretamente? O prota, preocupado, ia dizer alguma coisa, quando é surpreendido pelo deus Bai, que fala, isso não é nada, é comum para gênios terem vários mestres. O deus Bai, abraçando o samurai, fala, então está combinado. Um especialista de nível Deus como você deve manter suas palavras. Enquanto isso, o samurai pensa para si, merda, estou começando a achar que fui enganado por esse cara. O samurai ataca o deus Bai, dizendo, desgraçado, vá embora. O deus Bai, rindo, fala, estou indo agora. Deixe o jovem Lin sob sua responsabilidade. O samurai chama o prota, dizendo, jovem,
venha comigo. O prota prontamente responde, tudo bem, mestre Yan. Algum tempo depois, os dois chegam a uma cabana no meio da terra sangrenta. Ao chegar, o samurai fala, permaneça aqui por enquanto. O prota responde, ok. Mestre, e quanto à aura de assassinato? O samurai joga um cristal para o prota e diz, injete sua aura de assassinato nesta pedra divina. Quanto a como controlá-la, não posso te ensinar isso. Você deve aprender sozinho. O prota, olhando para a pedra, reconhece, essa pedra é a pedra divina do domínio. Ela é capaz de formar um domínio. O samurai fala que o prota não precisa saber sobre domínios ainda. A única coisa que você deve fazer agora é aprender a controlar sua própria aura de matança. O prota, segurando a pedra divina firmemente, pensa para si, como eu vou controlar isso? A aura de matança do mestre Yan é tão abundante, mas ele consegue controlá-la. Deve haver um jeito, só que eu ainda não percebi. O prota vê o samurai entrar em sua casa e começa a refletir. A aura de matança do mestre já pode ser liberada e se tornar uma forma física. O prota, olhando em volta, começa a questionar, pensando, o que exatamente ele usa para controlar isso? Algum tempo depois, vemos o prota meditando, enquanto pensa para si, a habilidade mais forte que tenho é a força mental. Será que preciso usar a força mental para controlar aquilo em aura? O prota, concentrando-se mais, pensa, se o mestre consegue fazer, eu também posso fazer. Enquanto medita, o prota começa a canalizar toda a energia na pedra divina, fazendo-a brilhar. O samurai, vendo o prota meditando, começa a pensar, questionando, usar poder mental para controlar? E isso até faz sentido. Espero que você tenha sucesso, garoto. Vários dias começam a passar, e o prota continua meditando, dia após dia. Enquanto isso, o samurai, observando o prota, comenta, já se passaram vários dias, a força de vontade desse garoto é realmente impressionante, não é à toa que aquele velho o escolheu como discípulo. 10 dias depois, a aura assassina do prota começa a se condensar, junto com uma aura dourada. O prota, abrindo os olhos, diz, consegui. A pedra divina agora emite um brilho dourado e concede ao prota uma habilidade, habilidade despertada, domínio de matança, nível atual não permite uso. O samurai, surpreso, diz, eu não imaginava que ele fosse capaz de fazer isso, mas ele conseguiu. Enquanto pensa para si, mesmo eu, naquela época, demorei pelo menos 3 meses para controlar a matança. Ele conseguiu em apenas 10 dias, quão forte é a força mental dele? O prota, agradecendo, se curva dizendo, obrigado, mestre. O samurai, intrigado, questiona o prota, não precisa se preocupar com formalidades, você agora tem uma habilidade de domínio, certo? O prota, com uma nova fisionomia, diz, sim, é o domínio da matança, mas ainda não posso usá-lo. O samurai começa a explicar, naturalmente, sua habilidade ainda está em um nível muito baixo. A única coisa que você precisa fazer é injetar toda a sua aura de matança na pedra divina. Quando ela estiver totalmente carregada, a habilidade será liberada. O samurai começa a sair, dizendo, continue com o que está fazendo, eu vou sair um momento. Enquanto pensa para si, esse jovem está se empenhando tanto, acho que devo fazer a minha parte. Enquanto isso, o Deus Bai está na Praça dos Veios bebendo seu chá enquanto fala, velho Man, você acredita que o Lin vai ter sucesso? O Sr. Man responde, você ainda está preocupado com aquele garoto? Além disso, com o velho Quan tomando uma atitude, o que mais você tem a se preocupar? O Deus Bai, indignado, fala, ele ganhou um bom discípulo sem nem ter que fazer nada. O Sr. Man, rindo, fala, certo, vamos nos preparar para a segunda transformação do Lin. Quando ele voltar, é hora de fazer o upgrade. O Deus Bai, rindo, diz, não se preocupe, está tudo pronto, é só aguardar o retorno dele. 10 dias se passaram e o prota continuou meditando, dia após dia. A pedra divina começa a emitir um brilho roxo. O prota, cerrando o punho, comenta, finalmente, toda a intenção assassina foi enviada. O prota, ficando de pé, começa a soltar sua aura assassina enquanto fala, como eu imaginava,
a aura assassina não me afeta mais. Agora, ela está totalmente sob o meu controle. O prota, levando um susto ao ver o mestre e encostado na árvore, diz: Mestre? Você retornou. O prota, olhando para o mestre Ian segurando um saco, pensa para si: que cheiro forte de sangue. Está mais pesado do que o que senti em Castlevania. O samurai joga o saco para o prota dizendo: coma isso. Agora, coma cru mesmo. O prota, sem hesitar, pega o saco e fala: ok. O prota começa a comer o conteúdo do saco igual a um vegano. O samurai, vendo que o prota come com gosto, questiona: você não vai perguntar que tipo de carne é essa? O prota, com a boca cheia, fala: foi o mestre quem me deu, nem precisa questionar. Mostrando a terra sangrenta, o samurai explica: este lugar é chamado de Terra Sangrenta. Um espaço independente, uma relíquia dos tempos antigos. Mostrando uma criatura parecida com uma cobra, o samurai fala: a 10.000 quilômetros de distância, existe uma besta chamada Piton Sanguinária, e o que você está comendo é a carne dela. O prota, notando os machucados do samurai, pergunta: mestre, você está machucado? Enquanto pensa para si, então o mestre foi lutar contra essas bestas. O prota continua comendo enquanto o samurai fala: não se preocupe. A Piton Sanguinária é uma besta de nível Deus. Se você for cortar sua carne e sangue, sempre vai ter que pagar algum preço. Eu estou aqui há décadas e já enfrentei essas criaturas incontáveis vezes. Já estou acostumado. O prota, ouvindo, admirado, pensa: não imaginei que o mestre lutaria contra uma besta de nível Deus por minha causa. Sorrindo, o samurai questiona: terminou? Depois de comer, se prepare para aproveitar. O prota, limpando a boca, questiona: aproveitar? Após terminar de falar, o prota começa a se contorcer de dor, pensando para si: isso dói. Meu corpo inteiro está sentindo como se estivesse sendo cravado por milhares de agulhas. O samurai, parado, assistindo o prota agonizando, diz: você já usou a poção mágica? Ela eleva todos os seus atributos em 200 pontos. Como é feita da carne e do sangue de uma Piton sanguinária, o efeito acaba sendo bem enfraquecido. Se quiser o melhor efeito, deveria comer a carne crua. O samurai, olhando para o prota, fala: se você não conseguir suportar dificuldades, como poderá ser qualificado para se tornar o mais forte? Isso é carne de Piton sanguinária de alta qualidade, que não pode ser comparada apenas a uma poção mágica. Você está prestes a adquirir sua segunda evolução, então aumente seus atributos agora para obter mais benefícios ao alcançar sua segunda evolução. O prota, se contorcendo todo, começa a ver sua força, constituição, agilidade e espírito aumentarem. O samurai, rindo orgulhoso do prota, fala: seu mestre deve ter providenciado o cristal Nirvana e outras coisas para você. Nesse sentido, o velho é bem confiável. Mas, você foi até o campo da prova eterna, certo? Conseguiu o poder divino? Foi algo em torno do nível 5, né? O prota, em agonia, fala pesadamente: consegui, o nível 39. O samurai, lamentando, fala: somente nível 3. Que tristeza, embora haja apenas uma diferença de 1% em cada nível, a distância vai aumentando à medida que o nível sobe. O prota, ainda em agonia, fala: mestre, não é nível 3, é nível 39. O samurai, tendo um choque de realidade, representado pela sua espada batendo em sua cabeça, olha para o prota assustado e questiona: como você fez isso? Como conseguiu? O prota, respirando com dificuldade, fala: eu cheguei ao final do reino secreto dos escolhidos de Deus. O samurai, olhando para o prota, pensa: isso mesmo, bom garoto. E aquele Lao Bai realmente sabe se esconder. Algum tempo depois, é mostrado o samurai encostado na árvore, dizendo: o nível do seu poder divino está tão alto, então alguns planos precisam ser alterados. O samurai, questionado, pergunta ao prota: deixe-me te perguntar, você tem medo da morte? O prota responde: eu, realmente não sei. O samurai, com um sorriso maldoso, fala: bem, existe um grande terror entre a vida e a morte.
seria mentira dizer que você não tem medo. Então, deixe-me perguntar de novo. Se você tivesse 50% de chance de morrer ao enfrentar a oportunidade de se tornar um super ser de nível Deus, você ainda teria medo? O prota, em uma mistura de temor, fascínio e curiosidade, pensa, um guerreiro de nível supremo Deus. O capítulo começa com o prota preocupado, engolindo seco e pensando, um especialista em nível transcendente? Isso significa que ele é mais forte que meus dois mestres? Embora preocupado, o prota responde, dizendo, pode ser que eu ainda sinta medo. Mas darei tudo de mim na batalha. Se fracassar, enfrentarei a morte com serenidade. Seu novo mestre, rindo, questiona, o que você faria se tivesse que tomar duas decisões que envolvem vida ou morte? Nosso prota, com muita determinação, responde, minha escolha será a mesma. Após o prota falar, ele pensa para si, mesmo sem entender completamente o poder desse chamado nível transcendente, eu devo me tornar mais forte. Seu mestre, muito animado, fala, muito bom, gostei bastante. Já que seu nível de divindade é tão elevado, vou te revelar o plano que fiz para você. Mostrando um objeto roxo, o samurai explica que a carne da piton sedenta de sangue tem efeitos muito diferentes. A melhor parte é o cérebro da piton, seguido por partes do coração e, por último, o restante do corpo. Já faz muito tempo desde que humanos conseguiram um cérebro de piton, e até mesmo a carne do coração é extremamente difícil de obter. O samurai, pegando sua espada, fala, se deseja alcançar o nível transcendental, então antes de iniciar a segunda mudança de classe, coma novamente a carne da piton. Aproveite as propriedades da carne da piton sedenta de sangue para impulsionar seus atributos. Além disso, durante a segunda mudança de classe, ao passar pelo aprimoramento da profissão, o melhor cenário seria o despertar de um novo talento. Mostrando o prota, o samurai continua, dessa forma, você construirá uma base extremamente sólida para o futuro. No entanto, os riscos também são altíssimos. Com uma chance de 50% entre a vida e a morte, tudo dependerá da sua sorte. O prota, apontando para si, fala, mestre, eu acredito em mim. Minha sorte sempre foi muito boa. O samurai, rindo muito animado, fala, ótimo. Espere aqui um momento. O mestre irá buscar um pedaço da carne do coração da piton para você. O samurai, com um imenso poder, sai voando para buscar a carne da cobra. O prota, preocupado, questiona, a piton sanguinária é uma espécie de nível deus ancestral, e mesmo sendo tão forte quanto o mestre, ainda assim será arriscado para ele, não? Mesmo assim, ele agradece, dizendo, obrigado, mestre. É mostrado que a força, constituição, agilidade e o espírito aumentaram 1.800 pontos. 7 dias depois, o samurai chega. O samurai, bastante machucado, tira uma caixa dourada e mostra ao prota. Ele joga a caixa dourada para o prota, que pega assustado. O samurai, rindo mesmo toda ferida, diz, a carne do coração da piton está aqui dentro, não se esqueça de comer ela no começo da segunda mudança de classe. Mas o processo não será nada agradável, então apenas aproveite. O samurai, sendo um fofo, fala, eu não sei se vou conseguir assistir você sofrer. De repente, algo chama sua atenção, fazendo-o olhar preocupado. O samurai olha para trás, questionando, o que esses caras estão fazendo aqui? Até o prota, olhando para cima, questiona, mestre, qual é o problema? O samurai responde, alguns velhos do Império vieram buscar carne de piton para a poção milagrosa. Mas desta vez, eles não tiveram sorte, aquele grupo de bestas está enfurecido, e seus temperamentos não estão nada bons. Usando seu poder, o samurai levanta o prota e diz, chegue aqui, vou te mostrar algo que vai ampliar seus horizontes. O samurai e o prota saem voando em direção aos figurantes. O prota, voando junto com o mestre, pensa, questionando, essa é a velocidade de um poder de nível divino. Ao avistarem um navio, o samurai aumenta a velocidade para se aproximar. Vemos 3 sacerdotes olhando para o vazio. Enquanto se aproximam do navio, o samurai fala, aqueles velhos são os grandes anciãos do Império. O prota, sem entender,
Questiona: grandes anciãos? Todos eles são especialistas de nível Deus? O samurai, com um sorriso sádico, diz: nível Deus, ora essa. Eles são apenas deuses falsificados. O prota, olhando o sorriso do mestre, pergunta: falso Deus? O samurai responde: exatamente, todos eles estavam travados no nível 89 e precisaram da poção para avançar para o nível 90. O potencial futuro deles está selado e nem conseguem fundir suas habilidades. Se não são deuses falsos, então o que são? E existe uma grande diferença entre deuses falsos e poderosos de nível Deus. Ambos são nível 90, mas um verdadeiro especialista de nível Deus pode esmagá-los, até mesmo lutar contra 10 seria possível. O samurai e o prota chegam na proa do navio dos figurantes. Os velhos, suando de preocupação, falam: saudamos o senhor Quan Shen. O termo Shen aqui se refere a Deus, o que também se aplica ao Bai Shen. O samurai, estendendo a mão, fala: continue com o que está fazendo, eu trouxe meu discípulo para observar a batalha. De repente, um pé delicado, com passos leves, começa a se aproximar. Uma loirinha, parecendo meiga e recatada, se apresenta, dizendo: Yao Yao cumprimenta o Lorde Quan Shen, meu pai sempre falou sobre seu grande nome. Essa loirinha é Dong Fanjiao, princesa do Império Shenxia, filha mais nova de Dong Fanji. O samurai, perguntando, diz: o que tem para se falar sobre mim? Será que ele mencionou como eu o repreendi anos atrás e bati até ele chorar por sua mãe e pai? A loirinha, preocupada, fala: não, meu pai sempre disse que você é a base do nosso império. O samurai gritando questiona a todos dizendo: todos vocês estão aqui para pegar a carne da Python sanguinária? Todos os figurantes respondem dizendo: por favor, nos perdoe, Lorde Quan Shen. O samurai relevando a situação diz: tudo bem, continuem, não precisam se preocupar conosco. A loirinha olhando pensa: essa pessoa parece ter a mesma idade que eu, e ainda assim foi aceita como discípula de Quan Shen? Ela analisando o shape do prota pensa questionando: será que o talento dele é realmente tão bom? De repente uma enorme onda de poder cerca o barco. O samurai olha preocupado diz: tome cuidado. A Python sanguinário chegou. Uma enorme serpente com grandes patas cerca o barco dos figurantes do Império Shenxia. O samurai olhando atentamente fala: estamos aqui só para assistir ao espetáculo. O barco é cercado por uma grande energia, enquanto a Python os encara com um olhar assassino. De repente do barco saem 4 fios de energia, que acertam o peito da Python sanguinária. Os fios de energia perfuram profundamente a couraça da Python, a fazendo solta um grito estridente, exalando uma forte energia balançando o barco. O prota cobrindo o rosto pensa para si: será essa força de uma besta de nível Deus? Até meus olhos não conseguem seguir o caminho de seus ataques.